Tá, agora que nós vimos como que as grandezas elétricas se relacionam, nós podemos entender como que podemos conectar elementos dentro de um circuito elétrico, tá? Basicamente, nós temos duas maneiras de conectar elementos no circuito elétrico, tá? O primeiro nós chamamos de elementos em série, o segundo dizemos que os elementos estão conectados em paralelo, tá? Ou resistências paralelas, tá? Então, qual a diferença básica? Bem, isso aqui é outra representação do circuito elétrico. Eu decidi por fazer dessa maneira para facilitar a associação com o sistema residencial, onde você vai ter um condutor fase, tá, carregado, seja ele positivamente ou negativamente, mas ele vai ter uma carga elétrica ali, tá? E se você está neutro, encostando no chão, que também é uma zona neutra, encostar nesse fio, o que vai acontecer? Vai gerar uma diferença de potencial, ou seja, você vai gerar um caminho para os elétrons saírem daqui e virem para cá, ou saírem daqui e virem para cá, tá? E uma diferença de potencial, tá? Um fio carregado e um fio não carregado, ou seja, há uma diferença de potencial entre os dois pontos. Nesse primeiro caso aqui, nós temos uma resistência conectada em série com a outra. O que isso quer dizer? Quer dizer que a saída de um terminal está conectado na entrada do seguinte, tá? O que a gente observa aqui? Que a corrente que passar por essa resistência será a mesma corrente que vai passar por essa resistência. Por esse motivo, tá? Essa definição básica de elementos em série. A mesma corrente passa pelos dois elementos. Tá? O que a gente aprendeu quando estava estudando grandezas elétricas? Lembra que a gente tinha aquela relação U igual a R vezes I? R vezes I, opa. Igual a R vezes I. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tenho uma corrente elétrica passando por uma resistência, nós vamos ter uma queda de tensão, tá? Então, por exemplo, observando esse circuito aqui, nós sabemos que a partir do momento que a corrente passou por uma resistência, houve uma queda de tensão. Então, nós tivemos uma queda de tensão aqui. Então, a gente pode dizer que nesse momento tivemos uma queda de tensão U1 e aqui uma queda de tensão U2, tá? E olha que interessante, se a gente falar que a diferença de potencial entre esse ponto, entre esse fio e esse fio aqui é de 5 volts, nós sabemos que a diferença de potencial entre esse terminal e esse terminal aqui desse resistor vai ser algo menor do que 5 volts. Tá? Por quê? Porque a soma da queda de tensão entre esse ponto e esse ponto aqui vai ter que ser a queda de tensão total, que é de 5 volts. Tá? Então, a queda de tensão através de cada elemento aqui, cada resistência, vai ser proporcional à sua resistência. Por quê? Porque a corrente elétrica é a mesma para os dois. Se é o mesmo, então U vai depender apenas, né, entre os terminais, vai depender apenas de R. Tá? Então vamos ver isso, como é que a gente pode ilustrar isso se movendo. Tá? Então aqui a gente tem uma representação que tenta fazer analogia entre o circuito em série e, por exemplo, o sistema hidráulico. Tá? A diferença de potencial na hidráulica é a diferença de potencial gravitacional, que vem da diferença de altura. Então você tem a fonte de energia gerando essa diferença de potencial. Então aqui a gente tem umas pazinhas subindo com essas cargas. E a partir daqui, como a gente tem uma diferença de altura, as cargas se movem para baixo. Tá? E a mesma corrente que passar por esse elemento, o mesmo fluxo de elétrons que passar por esse elemento, vai passar por aqui. Tá? Se eu interromper um, o que acontece? Eu interrompo a outra. Tá? E a queda, né? A queda de tensão, a queda de altura aqui vai ser proporcional à resistência desse elemento. Então, elementos em série têm essa característica. Mesma corrente passando pelos dois elementos, tá? E a queda de tensão proporcional à resistência elétrica. Algo de interessante de colocar aqui também se por algum motivo eu interromper o circuito aqui, a corrente elétrica para de passar, tá? Ou seja, se eu tiver uma interrupção aqui, para de passar corrente para aqui, para cá, e esse equipamento também para de funcionar. Por quê? Não tem corrente elétrica passando por ele. Lembre-se que para existir
um trabalho para esse equipamento funcionar, eu tenho que ter uma diferença de tensão e uma corrente, né? Potência é igual a I vezes U. Se a corrente se tornar zero, P vai ser zero. Tá? Então, característica interessante do circuito em série, mais uma vez, a mesma corrente passa por todos os elementos, tá? E a queda de tensão é proporcional à resistência elétrica. Tá? Aqui está errado, aqui é componentes. Tá? Passa pelos mesmos por todos os componentes. O outro exemplo que nós podemos dar, outro tipo de conexão, é a conexão em paralelo. Tá? O que acontece na conexão em paralelo? Mais uma vez, temos uma diferença de tensão, tá, entre esse ponto e esse ponto. E agora, nós damos duas opções para a corrente elétrica. Ela pode vir tanto para cá, nós podemos ter uma corrente elétrica vindo tanto nessa direção, quanto nessa. Tá? E a gente tem a corrente elétrica descendo esse caminho aqui. Depois, vai vir para cá. Então, a primeira diferença é que aqui nós tínhamos a mesma corrente elétrica passando pelos dois elementos. Tá? Agora não. Cada elemento vai ter uma corrente elétrica independente passando por ele. Qual que é a característica interessante entre esses dois elementos? Olha só. Se aqui nós tivemos uma carga, por exemplo, de 5 volts, tá? Uma tensão de 5 volts aqui em cima. 5 volts. E aqui embaixo vai ser 6 volts. 0 volts, desculpa. Mantendo aquela diferença que foi dita inicialmente, tá? Então, 5 menos 0 é 0, então a gente tem uma diferença de potencial, uma tensão de 5 volts entre esses dois pontos. Tá? Se tem a diferença de potencial, vamos ter uma corrente. Daqui para cá, não tem queda de tensão. Tá? Nesse fio aqui não tem queda de tensão. Como é que eu sei? U não é igual a R vezes I? Esse fio não é um condutor muito bom, a gente está considerando que a resistência é muito baixa. Se a resistência é muito baixa, nesse ponto aqui R vai ser 0, a queda de tensão vai ser 0. Então aqui, nesse ponto aqui, a tensão vai ser 5 volts. De maneira análoga, nós vamos ter aqui 5 volts. Por quê? Naquele pedacinho de fio aqui, não houve queda de tensão, não tem resistência. Tá? Para cá, mesma coisa. Se não há resistência, tem corrente passando, mas não tem resistência, não teve queda de tensão. Então, isso aqui é 5 volts, aqui é 5 volts, aqui é 5 volts e aqui também é 5 volts. Tá? Só que olha só, aqui embaixo não é 0 volts? Pela mesma razão, né, a gente tem fluxo de corrente aqui, mas nós não temos queda de tensão, então não temos a resistência. Então aqui a tensão vai ser 0 volts. Aqui, pelo mesmo motivo, vai ser 0 volts. E aqui vai ser 0 volts. Tá? Observa que a diferença de tensão entre esse ponto e esse ponto aqui é igual à diferença de tensão desse ponto e desse ponto. Não tem como ser diferente. Tá? Então a característica do sistema em paralelo é que você tem essa diferença de corrente, ou seja, você tem fluxos de corrente que podem ser distintos, mas a diferença de potencial entre os dois elementos no circuito é igual. Tá? Então nós temos a mesma tensão entre todos os componentes do sistema. Tá? E agora a corrente é proporcional à resistência elétrica. Tá? Mais uma vez, a gente está trabalhando com as fórmulas. Tá? Se eu tenho uma corrente passando por uma resistência elétrica, tá? Se eu tenho uma corrente passando por resistência elétrica, eu vou ter uma queda de tensão. Deixa eu tirar ali para limpar um pouquinho o quadro, tirar todos esses números. Tá? Então, se eu tenho uma corrente elétrica, tá, passando por aqui, eu vou ter uma queda de tensão. Só que você concorda que esses dois pontos aqui vão ter a mesma tensão. Não tem como ser diferente. A diferença de tensão entre esse ponto e esse ponto aqui, que vai definir a diferença de tensão entre esses dois elementos. Como a tensão é a mesma, agora a corrente é proporcional ao valor da resistência de cada elemento. Tá? Outra coisa interessante é que a corrente descendo por aqui é igual ao somatório da corrente que está vindo para cada um desses elementos aqui. Tá? Que depois se soma novamente e vira essa corrente aqui. Tá? Por que isso é interessante? Se eu interromper a corrente elétrica passando por aqui, eu não afeto
o que está acontecendo nesse elemento aqui. Tá? Então, eu ainda posso ter o fluxo de corrente passando por aqui. E isso é exatamente o que a gente tem, por exemplo, quando a gente faz a conexão de várias lâmpadas no circuito, tá? No mesmo circuito. Nós temos todas as lâmpadas, tá? Conectadas no mesmo potencial. Em Brasília seria 220. Então você teria várias lâmpadas conectadas dessa maneira. Se uma lâmpada se queimar, não afeta o trabalho da outra. E você não fica se perguntando em casa qual é a tensão da lâmpada, qual é a tensão do equipamento. Ela é sempre 220. Então os equipamentos elétricos conectados em casa estão sempre na mesma tensão, e no caso de Brasília, tá? 220 volts. Algo muito interessante de se observar nesse momento, de se pensar nesse momento, é como essas configurações funcionam numa conexão residencial. Tá? Então, como pode ser, você pode concluir do que foi visto antes, né, anteriormente, não é muito interessante você conectar numa casa, por exemplo, lâmpadas em série. Por quê? Porque se uma lâmpada se queimar, a outra, né? Se a gente voltar lá para o circuito, as representações dos circuitos, se a gente conectar lâmpadas em série e uma delas queimar, a outra também vai se queimar. Então você tem um problema. Além disso, a diferente tensão entre cada lâmpada vai depender da quantidade de lâmpadas conectadas aqui. Né? Então, se Brasília é 220, você está trabalhando com lâmpadas de 220, você não vai ter uma queda de tensão de 220 entre esse ponto e esse ponto. Porque você tem outra queda de tensão aqui. Tá? Então, se o total aqui fosse 220, você estivesse trabalhando com duas lâmpadas que funcionam a 220, a queda de tensão entre cada elemento, tá, vai ser diferente de 220. Então, isso não é conveniente usar lâmpadas conectadas dessa maneira. Então, em residências, tá, aplicações residenciais, comerciais, os elementos são normalmente conectados em paralelo entre si, dentro de um mesmo circuito. Tá? Então, vou imaginar um circuito aqui formado por uma fonte de diferente potencial. Então, a gente tem lá o nosso fio carregado, tá? Cargas positivas, e o fio neutro. E a diferença aqui, tá? A gente vai manter lá o que a gente tem trabalhado, que é 220 volts. Tá? Diferente de tensão entre os dois 220. Se eu fizer a conexão dessa maneira, e imaginemos que o circuito está fechado, eu vou ter o quê? A diferença de tensão entre esse ponto e esse ponto aqui vai ser 220. Tá? Então vamos imaginar inicialmente, tá, que isso aqui está fechado. Tá? A gente tem um condutor aqui. Como não tem resistência em nenhum elemento aqui, daqui para cá, não tem queda de tensão. Novamente, lembrando que U vai ser igual a R vezes I. Se a resistência é próxima de zero, se isso aqui é próximo de zero, U é zero. Então a queda de tensão nesse trecho aqui é zero. Então se eu estou falando que aqui, por exemplo, é mais 220 e aqui é zero, ó, dando uma diferença de 220 volts, aqui vai ser 220. Né? Se eu estiver falando que aqui é 220 volts, uma carga de 220 volts, e aqui eu vou ter zero, a diferença vai ser 220, tá? Isso quer dizer também que nesse ponto aqui eu vou ter 220. Como daqui para cá eu também não tenho uma resistência, essa tensão é a mesma, é 220. E aqui vai ser zero, mesmo motivo, não tem uma diferença de potencial, desculpa, não tem uma resistência nesse caminho. Então a tensão aqui é zero, a tensão aqui é zero. Então qualquer elemento que eu conecte em série, desculpa, em paralelo por aqui, vai estar conectado entre 220 volts. Então é isso que a gente faz em casa. Nós conectamos lâmpada, pegamos um circuito, vai ter lá uma fase e um neutro, tá? Mais para frente vai ficar claro como isso é feito, mas você tem dois fios. Nós fazemos derivações desse fio, fazemos emendas desse fio de modo a conectar um lado do nosso terminal, do nosso equipamento, no lado com potencial menor e o outro com potencial maior, o fio carregado a fase e o outro sendo o neutro. Então a gente garante qualquer coisa que eu colocar aqui, se eu estender esses fios aqui e colocar alguma outra resistência aqui no caminho, eu vou manter 220 entre todos. Tá? Nesse caso, o que vai mudar? Tá? À medida que eu for aumentando a quantidade de elementos aqui, eu vou aumentar o quê? A corrente elétrica percorrendo esse trecho aqui. Não é?
Porque em cada elemento eu não vou ter a corrente I proporcional à resistência de cada elemento aqui. Então, se aqui era I e cada elemento novo que eu adiciono é I, então inicialmente eu tinha 2I descendo por aqui, e quando eu aumentei mais 2 elementos eu vou ter 4I. Tá? Isso a gente vai ver mais para frente, está relacionado com o dimensionamento dos nossos condutores, ou seja, a gente tem que prever as cargas conectadas no mesmo circuito para saber o tamanho desse condutor aqui. Porque à medida que a gente adiciona novas cargas, a gente vai acabar trazendo um fluxo maior de corrente. Tá? Mas não é isso que a gente vai ver aqui ainda. O importante aqui é lembrar que nós conectamos elementos dentro do mesmo circuito em paralelo quando queremos manter a tensão constante. No caso de Brasília aqui, 220 volts. Tá? Mas vamos voltar um pouquinho. Então, elementos, equipamentos são conectados em sistemas elétricos e são conectados em paralelo. Tá? Elementos de controle são conectados em série. Por quê? Lembra que eu falei aqui que isso aqui era um interruptor? E inicialmente eu considerei esse interruptor aqui fechado, mas agora deixa eu abrir. Quando eu digo que está aberto, é porque ele está interrompendo o fluxo de elétrons. Então, o que acontece quando eu abro esse interruptor? Vamos observar o que está acontecendo aqui. Você consegue ver que a corrente elétrica passando por esse interruptor é a mesma que sai desse interruptor e vai para as lâmpadas? Depois ela se divide nas lâmpadas, mas é a mesma que chega para as lâmpadas? Então, as duas lâmpadas, nós dizemos, né, que as duas lâmpadas, ou esses elementos, estão em série com esse elemento. Tá? Por quê? A corrente passando por ele é a mesma corrente que chega nos dois. Tá? Então nós temos dois elementos em paralelo entre si, mas eles combinados estão em série com o interruptor. Por que isso é interessante? Porque se eu interromper a corrente, né, a noção de sistemas em série, mesma corrente passando pelos elementos. Se eu interromper a corrente aqui, eu interrompo a corrente nas duas lâmpadas, elas se apagam. Tá? Então é por isso que normalmente a gente utiliza elementos de controle, por exemplo, interruptores ou relés, tá? Em série com aquilo que é controlado. Então interruptores vão estar em série com as lâmpadas. Tá? Se eu tirar essa lâmpada aqui, ele estaria em série com essa lâmpada. Mas no caso, ele está em série com as duas. As duas se apagariam ao mesmo tempo se eu interromper o circuito passando por aqui. Tá? E aqui também, algo interessante é, por deixar as duas lâmpadas conectadas, se essa lâmpada se queimar, não vai afetar em nada o que acontece com essa aqui. Então, é interessante observar que nós começamos trabalhando com elementos em série em paralelo, mas há circuitos em que nós temos as duas situações. Alguns elementos em paralelo entre si e alguns elementos em série entre si. E o caso típico é o que temos em casa.